revela um profundo desprezo pelo parlamento, que estaria livre para brincar de orçamento sem qualquer consideração à realidade econômica do país. O verdadeiro orçamento, oculto por baixo da lei orçamentária anual, seria a programação orçamentária e financeira do Executivo, que seria a única responsável pelo cumprimento da meta. A própria Presidente da República, em depoimento lido pelo senhor advogado na Comissão de Impeachment, referiu-se aos inconvenientes das delongas naturais do processo legislativo como justificativa para a abertura de créditos suplementares por decreto. Em contraposição a essa visão obtusa, quero ler e prestigiar mais uma vez o pensamento do caro colega eminente jurista professor Eduardo Cardoso, em artigo publicado em 2009. Aspas. É fato, contudo, que os processos decisórios dos parlamentos são lentos e, digamos em defesa do óbvio, é de todo natural que assim o seja. Todo e qualquer processo decisório que percorra caminhos colegiados e plurais para a sua constituição é muito mais lento. Exige sempre debate, respeito às opiniões diferentes, formação de convicções e de maiorias decisórias. Aliás, é uma lei natural, intrínseca aos fatos da vida, que as decisões democráticas sejam muito mais lentas do que as autoritárias. Diz ainda o eminente jurista, um déspota, um ditador pode decidir tudo o que quer, com a rapidez que desejar. Consulta quem pretende ouvir, se e quando desejar ouvir, antes de decidir. Para ele, a distância entre o querer e a expedição do ato de governo é apenas a distância que existe entre o cérebro e a mão que segura a caneta que firma a assinatura. Não existe pensamento divergente, a necessidade de convencimento do outro ou de formação de maioria. A única obstrução, conclui o eminente jurista Eduardo Cardoso, que pode existir é a falta de tinta da caneta. Os fatos revelados na instrução dão razão ao eminente jurista. Descobriu-se que o Poder Executivo não fazia uma análise prévia dos pedidos de suplementação que recebia dos órgãos setoriais. Em manifesta contrariedade à literal disposição da lei, limitava-se a inserir um parágrafo à exposição de motivos de cada decreto, indicando que a compatibilidade com a meta seria assegurada a posteriori, mediante o contingenciamento de suas dotações. Tendo assumido para si toda a responsabilidade pelo cumprimento da meta fiscal, o Poder Executivo abandonou por completo, a partir do terceiro bimestre de 2015, a meta vigente, em lei, de 55 bilhões e passou a considerar a meta de 5 bilhões, constante de projeto de lei encaminhado ao Congresso Nacional. Os resultados dessa violação à lei não têm repercussão apenas abstrata. Apesar de a receita de 2015 ter representado uma queda de 6,3% em relação a 2014, a despesa cresceu 2,1%. Em consequência, o resultado primário, que já fora deficitário em 0,6% do PIB em 14, passou a 1,9% do PIB em 15. E o resultado nominal, que fora deficitário em 6% do PIB em 14, foi deficitário em 10,4% do PIB em 15. O regime de boca do caixa, adotado pela senhora presidente e que a defesa continua a sustentar como correto, elevou a dívida pública em 10% do PIB. Passemos agora rapidamente às chamadas pedaladas fiscais praticadas no âmbito do Plano Safra. Acusa-se a senhora presidente de ter se socorrido de um banco sob seu controle para financiar despesas de responsabilidade da União, conduta absolutamente vedada pela Lei de Responsabilidade Fiscal. As despesas em questão são equalizações devidas em ressarcimento pelas subvenções concedidas pela União aos produtores rurais e suportadas pelo Banco do Brasil, por meio da concessão de financiamentos a juros subsidiados. O que se comprovou, a partir da prova documental e pericial, é que o Tesouro Nacional acumulara passivos no Plano Safra, da ordem de 10,9 bilhões ao final de 14, valores aos quais se somaram mais 1,13 bilhões a título de atualização e 3,2 bilhões relativos a obrigações que se tornaram exigíveis em 2015. Os passivos de 2014, por sua vez, tinham origem em obrigações que estavam em atraso e remontavam a 2008. Apesar de amplamente questionadas por especialistas, debatidas na mídia e condenadas pelo TCU, as pedaladas foram reiteradas em 2015 e somente foram amortizadas em dezembro daquele ano.
Também aqui, o Poder Executivo adotou interpretação manifestamente contrária à Lei de Responsabilidade Fiscal, repetida nessa oportunidade pela defesa da senhora presidente. Alega-se não haver qualquer irregularidade no financiamento de despesas primárias por bancos públicos, sob o pretexto de que não estaria caracterizada a operação de crédito. Alega a defesa que não podem os valores cobrados pelo Banco do Brasil ser pagos no mesmo dia, pois se faria necessário proceder à liquidação da despesa, ou seja, verificar se os valores cobrados eram de fato devidos. Consideramos, em nosso relatório, as providências necessárias à liquidação como condicionantes à exigibilidade, no sentido de que as obrigações condicionais se cumprem na data do implemento da condição, ou seja, tão logo ultimado o reconhecimento da obrigação. Não se trata de termo, portanto, vez que caso as tais providências de liquidação não fossem tomadas, não seria possível o efetivo pagamento. Reclama a defesa também dos 40 dias que estimamos em nosso relatório para que isso fosse feito, questionando a orientação que adotamos quanto à caracterização da liquidação com uma condição para o pagamento, que nada mais é do que uma expressa determinação legal. Não aponta, no entanto, qual seria o prazo que entende adequado, quer para a liquidação, quer para o pagamento. Não a condeno por isso. Trata-se de missão impossível. Que critério pode justificar que valores devidos a partir de dezembro de 2008 somente tenham sido saldados em dezembro de 2015? Outro ponto a que a defesa se apega é o da suposta distinção entre inadimplemento e operação de crédito, chegando a invocar o despacho de um eminente procurador da República como argumento de autoridade sobre o assunto. Respeito a opinião do nobre procurador, que analisou o assunto para fins de persecução penal. Repito, penal. Considero mais apropriada, no entanto, a opinião do Tribunal de Contas da União, que é o órgão de controle especializado na matéria. Não é o inadimplemento por si só que configura a operação de crédito, mas sua reiteração ao longo dos anos, sem que nenhuma das partes tenha adotado qualquer medida para impedir o crescimento da dívida do Tesouro em face do Banco do Brasil. Aliás, esse foi precisamente o entendimento adotado pelo parecer da AGU, de 31 de março de 2015, elaborado no âmbito do procedimento conciliatório, instaurado a pedido da Caixa Econômica Federal, a propósito das pedaladas de que era vítima no programa Bolsa Família. Recomendou-se à Caixa que se abstivesse de suprir com recursos próprios a insuficientes recursos necessários ao pagamento dos beneficiários. A defesa alega que tal orientação foi dada por cautela, até a decisão final do TCU. Tal fato inadultera o raciocínio desenvolvido no parecer. Apenas agrava a conduta da senhora presidente, pois 15 dias